Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil existem atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com essa doença, e esse número tende a aumentar. Para entender todos os detalhes sobre o assunto, conversamos com o gastroenterologista e nutrólogo Dr. José Luiz Amurati Gonçalves. Doutor, para começarmos a entrevista, explica pra gente o que é diabetes. Diabetes é uma doença crônica, onde o corpo ou não produz a insulina, ou a insulina que ele produz não é adequadamente empregada. Aí você vai me perguntar o que é a insulina? A insulina é o hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue. Doutor, quais são os tipos de diabetes, suas causas e quais as principais diferenças entre eles? Basicamente, nós temos alguns tipos de diabetes e os mais conhecidos e mais discutidos é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Mas alguns conceitos científicos eles acabam enquadrando o diabetes gestacional e também o pré-diabetes. A diferença é a seguinte: o diabetes tipo 1 é um tipo de diabetes que geralmente é diagnosticado na infância ou na adolescência. Por quê? Porque existe um trabalho genético, um sistema imunológico que ataca as células beta produtoras de insulina do pâncreas. Por isso, a deficiência de insulina. Enquanto o diabetes tipo 2 é um diabetes que o organismo não usa a insulina que produz. E 90% das pessoas que têm diabetes têm o tipo 2. Eu costumo dizer que ela é diretamente relacionada com a obesidade. Por isso, eu costumo dizer que este diabetes tipo 2 é um diabetes conquistado por quem está sempre no sobrepeso, sem se preocupar com a sua saúde. Diabetes gestacional tem uma frequência que demanda que toda gestante faça o controle da glicose, da hemoglobina glicada durante a gestação. Por quê? Porque isso realmente pode afetar no desenvolvimento da gravidez, na evolução da gravidez. E por último, como eu disse que alguns conceitos científicos abrangem, o pré-diabetes. Por quê? Porque o pré-diabetes é uma situação, é um estado do organismo que pode ter dois desfechos. Ou o diabetes tipo 2 instalado, ou o organismo que volta ao seu estado de saúde. Sabemos que o diabetes é uma doença silenciosa que não manifesta sintomas em suas fases iniciais. Por isso, muitas pessoas só descobrem a doença em seus estágios mais graves. Quais são os exames para diagnóstico precoce da doença e de quanto em quanto tempo devem ser realizados? Olha, realmente essa pergunta é interessantíssima, porque principalmente nos estágios iniciais, o diabetes não tem sintomas. E aí a evolução para o diabetes começa a se apresentar como uma evolução silenciosa. Por isso que nós temos que nos ater aos exames laboratoriais de controle que nós fazemos sempre que a pessoa puder, principalmente as pessoas filhos de diabéticos, pessoas cuja alimentação já não está sabidamente saudável. E esses exames são o exame de glicemia, basicamente esses três: a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e a insulina. Isso, e tem outros exames também, as curvas glicêmicas e curva de insulina, mas isso o seu médico vai indicar na hora certa.
O que é a pré-diabetes, doutor? Essa fase é reversível? Se sim, como quem está nessa situação deve proceder? Pré-diabetes é uma situação onde o açúcar, a dosagem de glicemia, fica no limite inferior de 100 ao limite superior de 125, mas nós já estamos estudando muito nesses casos a hemoglobina glicada também. Hemoglobina glicada é uma média, a média no último mês, nos últimos 2 meses, de alterações do nível de açúcar no sangue. Agora, realmente é uma situação de escolha, de decisão. Onde nós queremos parar? No diabetes instalado ou no sistema saudável, no corpo saudável? Então, não é questão de assustar as pessoas, mas o diabetes é uma doença que ataca a microcirculação. E essa microcirculação de vários órgãos, de todos os órgãos. Mas os mais vistos, significativamente, estatisticamente comprovado em patologias, são os olhos, os rins e as extremidades. Então as pessoas que ficam cegas, as pessoas que sofrem amputação de dedo do pé, da perna, e as pessoas que começam a trabalhar a microcirculação renal também, encaminhando para a insuficiência renal. Por isso, nosso maior alerta neste momento: façam o controle do nível de açúcar do sangue e decida que caminho você quer tomar. Se estiver próximo do limite superior ou já um pré-diabetes instalado, faça tudo para retornar ao estágio normal. Popularmente, muita gente acredita que basta não ingerir muitos doces para evitar a doença. Mas somente isso não é o suficiente, certo? Como se prevenir? Realmente, muitas pessoas pensam assim: eu não como muito doce, eu não abuso muito, nem preciso me importar com isso. Isso não é verdade, porque não se trata apenas de não abusar nos doces, porque existe uma confluência entre a alimentação e a sua genética e o ambiente, porque não é questão só do açúcar, do doce, porque nós temos no nosso metabolismo situações onde os carboidratos também promovem um pico de insulina e começa a trabalhar essa alteração de metabolismo. Doutor, explica pra gente quais cuidados a pessoa com diabetes deve ter. O diabético, ele deve ter muitos cuidados. Por quê? Lembram que eu falei que a microcirculação é atingida? Então, na microcirculação existe a capacidade de regeneração dos tecidos, a capacidade de manutenção dos órgãos. Então, esse controle do diabetes, o cuidado que a pessoa tem que ter é exatamente em manter o açúcar baixo e o controle da média deste nível de açúcar realizado durante o mês, durante os 2 meses que ele está fazendo este acompanhamento. Como que é feito o tratamento da doença, doutora Murati? Nunca na história da medicina nós tivemos um avanço tão grande, tão forte, tão fabuloso em termos de medicação, em termos do trabalho da medicação, quanto nos últimos 10, 15, 20, 25 anos. O que acontece? Nós temos medicação atuando em vários passos do metabolismo da glicose, vários passos da absorção da glicose, no intestino, nos rins. Então, o que acontece?
nós temos uma efetividade muito grande no tratamento medicamentoso. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte: eu vejo alguns pacientes que fazem uso de uma medicação de segunda, terceira geração e, por ser tão boa, eles não prestam atenção na alimentação. Então, eu quero reforçar que, mesmo tendo este arsenal tão bom, é importante que a pessoa trabalhe nutricionalmente, trabalhe a sua alimentação e, mais importante, trabalhe a atividade física também, porque o trabalho muscular promove o metabolismo da insulina muito melhor. Tanto que grandes atletas são diabéticos. Por quê? Eles acabam tendo na atividade física uma resposta melhor em todos os passos do controle do seu diabetes. Cerca de 250 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Diante disso, qual a importância do Dia Mundial do Diabetes, que é celebrado hoje, dia 14 de novembro? O Dia Mundial de Controle do Diabetes é muito importante. Por quê? Por causa deste tipo de alerta, deste tipo de assunto que nós levantamos e esclarecemos não apenas os pacientes portadores de diabetes, não, mas os portadores do pré-diabetes, mas ainda daqueles que nem sabem que são pré-diabéticos. E nós temos uma população enorme de pessoas caminhando. Eu vejo no consultório, vejo nos hospitais que eu trabalho, eu vejo as pessoas retornando nas consultas, sempre sem trabalhar a alimentação, sempre sem trabalhar no ponto de vista nutricional, no ponto de vista de atividade física, e as pessoas estão caminhando, nós alertamos, e elas estão seguindo aquele caminho que vai levar para o diabetes. Então, nesta encruzilhada, nesta situação de ir para um lado, para a vida saudável, ou para o diabetes, o Dia Mundial, do que nós chamamos o Dia Mundial do Diabetes, é de fundamental importância. Doutora Murati, em nome do Economus, agradecemos a participação do senhor em nossa entrevista. Um abraço a todos. E assim terminamos mais uma entrevista para o programa Minha Saúde do Economus. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma novidade e continue acompanhando as novidades do Economus em nosso site e também na nossa página oficial do Facebook. Até a próxima!